No início da década de 2010, o universo cripto era um campo de batalha de ideias. Milhares de novas moedas digitais surgiam, cada uma com a promessa audaciosa de ser o próximo Bitcoin, de derrubar os gigantes financeiros e de reescrever as regras do dinheiro. A filosofia era clara: descentralização a qualquer custo, uma rebelião digital contra o sistema bancário tradicional. Mas, em meio a esse fervor revolucionário, uma empresa decidiu trilhar um caminho radicalmente diferente. Enquanto todos queriam destruir o sistema, a Ripple decidiu fazer o oposto: trabalhar com ele. Para entender a ousadia dessa decisão, precisamos voltar à origem. Bitcoin, nascido das cinzas da crise financeira de 2008, foi uma resposta direta à falha de confiança nas instituições. Era uma rebelião, um manifesto por um sistema financeiro peer-to-peer, sem intermediários, sem a necessidade de bancos ou governos. Ethereum, por sua vez, nasceu como uma grandiosa experimentação. Expandiu a ideia do Bitcoin para além do dinheiro, propondo um computador mundial descentralizado, capaz de executar contratos inteligentes e dar vida a um novo ecossistema de aplicações que não dependem de uma autoridade central. Mas a Ripple, fundada em 2012, nasceu com um objetivo diferente, quase corporativo: modernizar o sistema financeiro global a partir de dentro, sem a necessidade de destruí-lo. A empresa olhou para o mundo real e identificou uma dor de cabeça que afeta pessoas, empresas e até países inteiros todos os dias. O problema? Enviar dinheiro para outro país. Em plena era da informação instantânea, uma transferência internacional ainda é tão lenta e arcaica quanto era em 1973. O sistema que rege essas transações, o SWIFT, foi criado na década de 70, uma rede de mensagens entre bancos que nunca foi projetada para mover valor de forma instantânea. Pense em um brasileiro que precisa enviar dinheiro para um parente no Japão. O dinheiro não vai direto. Ele passa por uma cadeia de bancos intermediários, cada um cobrando uma taxa, cada um adicionando um dia ao processo. Uma transferência pode levar de 2 a 5 dias úteis, ser devorada por taxas ocultas e, pior, falhar no meio do caminho sem um motivo claro. Não funciona em feriados, não funciona nos fins de semana. É um sistema opaco, caro e ineficiente. Foi exatamente esse problema que a Ripple decidiu atacar, mas não com ideologia, e sim com tecnologia blockchain. A visão era pragmática e singular: mover dinheiro entre fronteiras com a mesma velocidade, baixo custo e confiabilidade de um e-mail. Para isso, a Ripple não queria ser o dinheiro do povo. Ela queria criar a infraestrutura para os bancos. A sua criptomoeda, o XRP, não foi projetada para comprar um café, mas para servir como uma ponte instantânea e de baixo custo entre diferentes moedas fiduciárias, como o real, o dólar e o euro. Essa abordagem, claro, fez da Ripple uma figura extremamente controversa na comunidade cripto, que a apelidou de a moeda dos banqueiros, uma traição aos ideais de descentralização. Por outro lado, tornou-a imensamente atraente para o mundo financeiro tradicional, que via na Ripple não uma ameaça, mas uma oportunidade. A adoção não viria forçando o abandono dos trilhos existentes, mas oferecendo uma solução tão superior que a integração se tornaria a escolha óbvia. A narrativa da Ripple nunca foi de revolução, mas de evolução. Em vez de demolir o prédio, a proposta era atualizar o motor do elevador, modernizar a maquinaria financeira envelhecida que movimenta trilhões de dólares pelo globo. Mas essa ambição de se sentar à mesa com os gigantes financeiros trouxe aliados e inimigos poderosos. Em 2020, a Ripple se viu no centro de uma das batalhas legais mais importantes da história das criptomoedas, um processo movido pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que colocaria em xeque a própria natureza do seu ativo digital, o XRP. Essa mentalidade de colaboração e a subsequente batalha regulatória
são as chaves para entender a jornada única da Ripple. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo para entender como exatamente funciona a tecnologia do XRP, por que bancos e instituições financeiras estão de fato utilizando-a, qual o status do caso histórico contra a SEC e, mais importante, qual o impacto de tudo isso no futuro não só da Ripple, mas de toda a indústria de criptomoedas. A história da Ripple é a história de um ativo digital que ousou ser diferente, definindo-se não como um rebelde, mas como um reformador no coração do sistema financeiro global. A SWIFT não mexe com o dinheiro em si, é um sistema de mensagens entre bancos. Na época, foi uma revolução. Hoje, um gargalo. Um dinossauro num mundo conectado e instantâneo. Uma simples transferência pode levar de 2 a 5 dias. Uma eternidade onde a informação viaja na velocidade da luz. O dinheiro faz zigue-zague por bancos correspondentes. Cada ponto, atraso, erro humano e mais uma taxa. A teia de intermediários torna o processo lento, caro e imprevisível. Falta transparência. Você manda, ele some. Ninguém sabe onde está até cair. E só funciona em horário bancário. Sexta à tarde, pode começar a andar só na segunda. Uma economia que nunca dorme presa a trilhos que param no fim de semana. Para quem envia remessas, taxas altas significam menos dinheiro na ponta. Empresas mantêm grana parada em contas estrangeiras. Capital imobilizado que trava crescimento. Um sistema lento, caro e obscuro para mover valores. Exatamente o alvo da Ripple. Não só tecnologia nova, mas solução para um pepino global que afeta quase todo mundo. Hora de separar os nomes. Ripple, XRPL e XRP. 3 elementos diferentes, mas complementares. Para entender o Ripple, é fundamental separar seus 3 componentes principais. Pense neles como uma engrenagem de alta precisão. Cada peça tem uma função, mas trabalham em perfeita harmonia. Temos a Ripple, a empresa de tecnologia. Temos o XRP Ledger, a infraestrutura de blockchain. E temos o XRP, o ativo digital. 3 elementos distintos, mas profundamente interligados, cada um resolvendo uma parte do complexo quebra-cabeça dos pagamentos globais. Confundi-los é o erro mais comum, mas ao final deste capítulo, a distinção e a sinergia entre eles estarão cristalinas. Primeiro, a Ripple, a empresa. Fundada em São Francisco, a Ripple é uma companhia de software que constrói soluções para instituições financeiras. Seu principal produto é a RippleNet, uma rede global que conecta bancos, provedores de pagamento e exchanges de ativos digitais. O objetivo da Ripple é simples e ambicioso: permitir que o dinheiro se mova pelo mundo de forma tão rápida e barata quanto a informação se move hoje na internet. Eles não são uma criptomoeda, mas sim uma empresa de tecnologia que utiliza a tecnologia blockchain para otimizar um sistema financeiro que, como vimos, está ultrapassado. Em seguida, temos o motor dessa engrenagem, o XRP Ledger, ou XRPL. Lançado em 2012, é uma blockchain de código aberto, descentralizada e de baixo custo. Diferente do Bitcoin ou Ethereum, o XRPL não usa mineração, um processo lento e que consome muita energia. Em vez disso, ele utiliza um mecanismo de consenso único que permite validar transações em apenas 3 a 5 segundos, com taxas que custam frações de 1 centavo. Ele foi projetado desde o início com um único propósito em mente: ser a plataforma mais eficiente do mundo para a liquidação de pagamentos. E, finalmente, o XRP, o ativo. O XRP é a criptomoeda nativa do XRP Ledger. Sua principal função dentro do ecossistema Ripple é servir como um ativo ponte. Imagine que você precisa traduzir uma frase do português para o japonês, mas não tem um tradutor direto. Você poderia traduzir do português para o inglês, e depois do inglês para o japonês. O inglês, nesse caso, seria a língua ponte. O XRP funciona da mesma forma para o dinheiro. Ele é uma moeda universal e neutra que pode conectar 2 moedas diferentes de forma instantânea, eliminando a necessidade de intermediários.
É aqui que a mágica acontece, através de um serviço chamado On Demand Liquidity, ou ODL. Vamos voltar ao nosso exemplo de enviar dinheiro do Brasil para o Japão. No sistema antigo, um banco brasileiro precisaria ter uma conta pré-financiada em ienes no Japão, com milhões de dólares parados, apenas esperando para serem usados. Com o ODL, o processo é revolucionado. Um banco no Brasil, usando a RippleNet, pega os reais do cliente e, em uma exchange local, os converte instantaneamente em XRP. Esse XRP, agora na forma digital, viaja pelo XRP Ledger, a supervia de pagamentos, e chega ao Japão em menos de 5 segundos. Assim que chega, em uma exchange parceira no Japão, o XRP é instantaneamente convertido para ienes japoneses, que são então creditados na conta do destinatário final. Todo o processo, de ponta a ponta, pode levar menos de 1 minuto. O resultado? A eliminação total da necessidade de contas pré-financiadas. Os múltiplos bancos correspondentes, cada um adicionando sua taxa e seu tempo de processamento, são contornados. Os atrasos de fim de semana e feriados desaparecem, pois o XRP Ledger opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a diferença entre enviar uma carta que leva semanas e enviar um e-mail que chega instantaneamente. O nome liquidez sob demanda é literal. Antes, as instituições financeiras tinham bilhões de dólares de capital produtivo parados em contas ao redor do mundo, um custo operacional imenso. Com o ODL, esse capital é liberado. A liquidez é acessada no exato momento em que é necessária, usando o XRP como ponte. Isso não apenas reduz drasticamente os custos de transação, mas também melhora a eficiência do balanço patrimonial das empresas, permitindo que usem seu dinheiro para investir e crescer, em vez de deixá-lo imobilizado. Essa proposta de valor atraiu parceiros de peso. Grandes bancos como Santander e Standard Chartered e provedores de pagamento globais como MoneyGram já utilizaram ou testaram a tecnologia da Ripple. A visão é construir a internet do valor, onde transferir dinheiro entre bancos e países seja tão simples quanto enviar uma mensagem. Portanto, a transação de reais para ienes, que antes era um processo caro, opaco e que poderia levar dias, agora é concluída em menos de 1 minuto, com total transparência e confirmação final e imutável no XRP Ledger. O impacto é particularmente transformador para mercados emergentes e os chamados corredores exóticos, rotas de pagamento entre países com moedas menos negociadas. Para esses mercados, os custos de remessa podem ser proibitivos. A solução da Ripple oferece uma inclusão financeira real, permitindo que pequenas empresas paguem fornecedores internacionais e que imigrantes enviem dinheiro para suas famílias de forma mais barata e rápida. Ripple, a empresa, fornece o software e a rede. O XRP, o ativo, fornece a liquidez instantânea. E o XRP Ledger, a blockchain, fornece a infraestrutura rápida, segura e confiável para que tudo isso aconteça. Mas como exatamente o XRP Ledger consegue essa velocidade e eficiência sem a mineração? Para entender isso, precisamos mergulhar em sua arquitetura técnica. O XRPL usa consenso federado e lista de nós únicos. A cada 35S, validadores confirmam transações com supermaioria 80%. Alto throughput, confirmação quase instantânea e taxas típicas perto de 0,12 XRP, queimadas para evitar spam. Exchange descentralizada integrada, emissão de tokens e roteamento multimoeda para caminho mais barato. Design enxuto, focado em pagamentos. Mover valor de forma eficiente. Críticas. 1. Parte do supply sob controle da empresa em escrow. Gera desconfiança em puristas. 2. Modelo federado. Percepção de menor descentralização que Bitcoin, Ethereum. 3. Foco bancário. Vista como centralizadora. 4. Relação Ripple-XRP. Debate sobre risco de ser considerado valor mobiliário. Esses pontos alimentaram o maior processo jurídico da história das criptos. Em 2020, a SEC processou a Ripple. Seria o XRP um título?
o veredito parcial de 2023 mudaria o jogo. Vamos ao caso que redefiniu a conversa sobre ativos digitais nos Islas Fubonwa. A história da Ripple e do XRP chegou a um ponto de inflexão em 22 de dezembro de 2020. Nesse dia, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, iniciou um processo que abalaria todo o ecossistema cripto. A alegação era direta e devastadora. O XRP não era uma moeda digital, mas sim um valor mobiliário não registrado. Segundo a SEC, a Ripple havia vendido XRP para financiar suas próprias operações, e os compradores adquiriram o ativo com uma clara expectativa de lucro, impulsionada diretamente pelos esforços da empresa. Era a aplicação do antigo teste de Howey a um novo mundo digital, e o futuro de um dos maiores projetos de blockchain estava em jogo. A acusação colocou uma nuvem de incerteza não apenas sobre a Ripple, mas sobre inúmeros outros projetos de criptomoedas que poderiam ser os próximos na mira do regulador. As consequências de uma vitória da SEC seriam catastróficas. Para o XRP, significaria um banimento efetivo nos Estados Unidos, com a paralisação completa das negociações em todas as corretoras reguladas. O valor do ativo, que representava bilhões de dólares, poderia evaporar da noite para o dia. Mas o impacto iria muito além. Um precedente legal seria estabelecido, classificando a maioria das criptomoedas que tiveram vendas iniciais como valores mobiliários. Isso desencadearia uma onda de processos e uma repressão regulatória que poderia sufocar a inovação e empurrar a indústria para fora dos Islas Fubonwa. O mercado inteiro prendeu a respiração, pois o caso Ripple vs SEC se tornou uma batalha pelo futuro da própria regulamentação de criptoativos. Então, em 13 de julho de 2023, veio a decisão que ninguém esperava. A juíza Analisa Torres proferiu uma sentença histórica, criando uma distinção crucial. Ela decidiu que, embora as vendas diretas de XRP da Ripple para investidores institucionais pudessem ser consideradas contratos de investimento, o mesmo não se aplicava às vendas programáticas em mercados secundários, ou seja, às negociações feitas por pessoas comuns em corretoras. Para o comprador de varejo, o XRP era apenas um ativo digital, não um título. Foi uma vitória parcial, mas monumental. A decisão validou a negociação de XRP para o público em geral e estabeleceu um precedente poderoso, sugerindo que o ativo em si não é um valor mobiliário, mas sim o contexto de sua venda. Contudo, a batalha não terminou completamente. A decisão da juíza Torres deixou claro que as vendas institucionais da Ripple, totalizando centenas de milhões de dólares, ainda eram problemáticas do ponto de vista regulatório. Essa parte do processo continua, com a Ripple enfrentando possíveis multas e sanções. A empresa e a SEC seguem em um embate legal sobre as penalidades apropriadas, o que significa que a saga judicial ainda tem capítulos a serem escritos. Essa nuance é fundamental. A vitória não foi absoluta, mas a clareza obtida para o mercado secundário foi um divisor de águas. Ainda assim, o precedente estabelecido foi gigantesco para todo o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos e no mundo. A decisão forneceu um roteiro potencial para outros projetos e deu às corretoras a confiança para listar novamente o XRP, impulsionando seu preço e liquidez. Com essa clareza regulatória parcial, a Ripple intensificou sua missão principal: modernizar as finanças globais. A empresa continua a expandir suas parcerias com bancos, provedores de remessas e instituições financeiras em todo o mundo. A visão é ambiciosa: criar um sistema de pagamentos instantâneo, uma internet do valor, onde todas as moedas, sejam fiduciárias ou digitais, possam coexistir e ser trocadas de forma fluida. Nesse ecossistema, o XRP não é o destino final, mas a camada de liquidez universal, a ponte que permite que valor seja transferido de forma tão rápida e barata quanto o envio de um e-mail. O impacto prático dessa tecnologia é profundo.
especialmente para mercados emergentes. Estamos falando de reduzir drasticamente os custos de remessas, que hoje consomem uma parte significativa do dinheiro enviado por trabalhadores para suas famílias. É sobre acelerar pagamentos internacionais que levam dias para serem concluídos, liberando capital de giro para empresas. É sobre aumentar a liquidez em moedas exóticas, conectar sistemas financeiros fragmentados e, finalmente, ampliar a inclusão financeira para milhões de pessoas que hoje estão à margem do sistema bancário tradicional. A Ripple se propõe a fazer em uma década o que a SWIFT, a rede dominante de mensagens interbancárias, não conseguiu resolver em 50 anos. A transferência de valor real, de forma instantânea e barata, sem a necessidade de contas pré-financiadas em todo o mundo. É crucial entender que Ripple e XRP não são como Bitcoin ou Ethereum. A filosofia não é de romper com o sistema financeiro, mas de aprimorá-lo por dentro. Não se busca descentralizar tudo e eliminar intermediários a qualquer custo. Busca-se modernizar a infraestrutura que já existe, tornando-a mais eficiente, transparente e acessível. A Ripple aposta na colaboração, não na disrupção total. É por isso que a melhor metáfora para a Ripple é a de uma ponte. A ponte entre os bancos tradicionais e a tecnologia blockchain. A ligação entre o velho sistema financeiro, com sua robustez e alcance, e o novo mundo digital, com sua velocidade e eficiência. É a evolução, não a revolução, dos pagamentos globais. Com a vitória parcial contra a SEC, o caminho para essa evolução ficou muito mais claro. A névoa regulatória, que por tanto tempo pairou sobre o projeto, começou a se dissipar, pelo menos nos Estados Unidos. Se o Bitcoin foi a revolução monetária, provando que o dinheiro digital descentralizado era possível, e se o Ethereum foi a reinvenção da computação, criando uma plataforma para aplicações descentralizadas, então a Ripple representa a integração. A fase em que a tecnologia blockchain deixa de ser um nicho e passa a ser uma ferramenta fundamental para a maior indústria do mundo, a financeira. O objetivo final é um sistema financeiro verdadeiramente rápido, global e conectado, com a eficiência e a transparência do blockchain no seu centro. Um futuro onde enviar $100 para outro continente seja tão simples e barato quanto enviar uma mensagem de texto. A jornada foi longa e turbulenta, marcada por inovação tecnológica e uma batalha legal sem precedentes. Mas a visão permanece a mesma. Assim termina o nosso episódio sobre o blockchain, que não quer destruir os bancos, mas sim se tornar o sistema operacional para o banco do futuro.